quais são a pais e educadores de designar determinados conteúdos. Vamos lá. Esperando ali a televisão. Pronto? Está aberta a presente sessão. Peço, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao deputado Chico Vigilante a lei expediente sobre a mesa. Projeto de lei do deputado Leonardo Prudente que cria o Fundo de Preservação do Patrimônio Cultural do Distrito Federal de acordo com o inciso 6º, de acordo com o parágrafo 6º, inciso 4º do artigo 216 da Constituição Federal. Peço ao deputado Chico Vigilante a fazer a chamada de senhoras e senhores parlamentares para a aferição de quórum. Deputado Aguinaldo de Jesus, presente. Deputada Arlete Sampaio. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Brunelli, presente. Deputado Chico Floresta, presente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Deputado Eurides Brito. Deputado Gin Agelo. Deputada Evelise Log. Deputado Isalci Lucas. Presente. Deputado José Edmar. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Presente. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Pedro Passos. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Rony Nemer. Deputado Vigão. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Fábio Barcelos, em viagem. Deputada Eliana Pedrosa. Presente. Senhor presidente, estão presentes 10 senhoras e senhores deputados, com a presença agora em plenário do deputado Augusto Carvalho. Acora para o debate. Quem quer isso assim? Comunicar de líderes, então. Desce outra folha aí. Deixa o meu para frente um pouquinho, você está corrigindo um. Deixa ele para frente um pouquinho, tá? Deputado Chico Leite acaba de chegar também. Bem, já temos quórum para debate e vamos dar início, então, ao comunicado de líderes. Convido o deputado Augusto Carvalho para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu, nesse pouco tempo que tenho, senhor presidente, gostaria apenas de reiterar o apelo que fiz aos líderes dos partidos com assento nessa casa, para que, na pauta a ser decidida, para ser votada aqui nessa casa, que nós possamos incluir proposta de decreto legislativo que apresentei ainda na semana passada, para examinarmos a necessidade de anularmos o decreto baixado pelo governo extinguindo a Escola Normal de Brasília. Como falei naquela ocasião, a Escola Normal de Brasília é um emblema do ensino público de qualidade, que foi o grande sonho de Anísio Teixeira, educador renomado, reconhecido... reconhecido por todos pela sua utopia de realizar aqui na capital da República, nova capital que se erigia no Planalto Central,
um modelo de escola que fosse efetivamente irradiado para o país inteiro. E agora, senhor presidente, no ocaso de um governo que não sabe, não consegue justificar por que após acabar com todas as escolas normais que existiam nas outras regiões administrativas, também, sem maiores explicações, propõe o fim da Escola Normal de Brasília. Senhor presidente, eu acho que está difícil aqui na tribuna a gente falar sobre um tema tão importante, enquanto o vozerio nos interrompe o raciocínio. Posso prosseguir, senhor presidente? Posso prosseguir? Então, como dizia, eu gostaria de reiterar aos nobres líderes com assento aqui nessa casa dos partidos políticos para que possamos decidir nas próximas reuniões deliberativas da Câmara Legislativa a favor desse decreto legislativo que susta essa decisão intempestiva, precipitada, sem justificativa alguma que nos convença de que o melhor para a educação pública, o melhor para todos aqueles que militam na área pedagógica aqui do Distrito Federal, a melhor solução seria extinguir também a Escola Normal de Brasília. Até porque, senhor presidente, ainda que sem esse decreto, nós já víamos as dependências da Escola Normal abrigarem pedaços da administração pública, particularmente da área de saúde. Ali já está, aliás, para aquele local, já está sendo encaminhada ou está sendo depositadas materiais, parcelas, documentações, enfim, todo tipo de fragmentos de secretarias de Estado. Então, não se tem uma visão integral do que se pretende com essa instalação da Escola Normal de Brasília. Por isso, eu acho, para que o novo governo que venha a assumir no dia 1º de janeiro do ano que vem, eu espero e faria esse apelo à nobre líder Ivelisse Long, que pudéssemos ter acolhida para esse nosso projeto, no sentido de fazermos uma discussão mais aprofundada, envolvendo a Comissão de Educação e Saúde, cuja titular, a deputada Arlete Sampaio, acaba de adentrar ao plenário. Estava falando, deputada Arlete, sobre a decisão intempestiva e injustificável de se extinguir a Escola Normal de Brasília, sem que houvesse a audiência da sociedade, muito menos desse poder. Por isso, encerrando, deputado Chico Floresta, eu pediria a todos os líderes, na próxima reunião deliberativa, ou para organizar a pauta da reunião deliberativa, que nós pudéssemos apreciar essa matéria que eu reputo da mais alta importância, não apenas para os professores envolvidos em toda uma fantasia que estava sendo alimentada de se criar um Instituto Superior de Educação aqui em Brasília, mas nós, mesmo que não militantes da área pedagógica, nós que temos o compromisso de defendermos a escola pública de qualidade em todos os níveis e, particularmente, não deixar que se perca essa história, né, que foi extremamente importante para a formação de todos aqueles que passaram pela escola pública aqui na capital da República. Obrigado. Com a palavra a deputada Eliana Pedrosa, respondendo pela liderança do PFL. Senhor presidente, prezados colegas, aí a imprensa, galeria, eu quero trazer aqui dois assuntos
em especial. O primeiro deles diz respeito a um descumprimento de lei. Dentro da Lei Complementar número 698, nós temos no artigo 1º, parágrafo 12, a inserção de um texto decorrente de emenda de minha autoria, que diz respeito ao valor da taxa de iluminação pública a ser paga pelas micro e pequenas empresas. É interessante como algumas pessoas envolvidas no processo eleitoral, além de desrespeitar a lei, ainda possam lançar uma difâmia. Na data de ontem, um proprietário de uma padaria no Paranoá, microempresário, foi à SEB com um requerimento para que a taxa de iluminação pública dele se enquadrasse no artigo 1º e parágrafo 12 da Lei Complementar número 698. O funcionário da SEB disse para ele que essa lei não valia nada, que a deputada Eliana Pedrosa era uma mentirosa, que ele não tinha este direito. Eu estou entrando com uma representação contra a SEB, primeiro porque é uma lei, independente da autoria do texto, tem que ser cumprida, e pior ainda, porque lançou uma difâmia no período, inclusive num período eleitoral, com o objetivo certo de prejudicar a minha campanha. Eu acho que eu, como pessoa, mereço respeito, e o funcionário da SEB, ele sabe muito bem quais são os limites da lei. Então, senhor presidente, estou comunicando porque eu quero que esta casa faça encaminhar um expediente ao presidente da SEB pedindo uma punição para esse servidor. Quero crer que seja uma situação isolada e não uma situação que venha de uma ordem superior, de sorte a prejudicar a minha pessoa ou qualquer outro candidato que não seja do partido da governadora. O segundo assunto que eu quero trazer aqui é porque hoje o DFTV apresentou uma reportagem como se a derrubada do veto que fizemos na data de ontem, com relação à remuneração dos servidores da categoria de orçamento e finanças, fosse inquestionavelmente inconstitucional, pela data em que estava sendo feita. A lei, ela foi publicada no dia 30 de junho. Então, quando você derruba o veto, o texto se incorpora à lei que foi publicada no 30 de junho. E não é agora uma publicação de uma lei agora. E um outro ponto a chamar a atenção é que acho que todos se recordam que esse projeto o governo enviou a esta casa, enquanto ele estava na liderança, e o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Marco Aurélio, naquela ocasião disse que não seria possível esses aumentos, seriam inconstitucionais. E tinha tanto esse projeto aqui na casa, né, de origem do Poder Executivo local, como também tinha, tramitando no Congresso, um projeto de origem do governo federal. E, naquele momento, inclusive, a governadora me orientou que não colocasse o projeto aqui em votação, a não ser que o Tribunal Superior Eleitoral decidisse de forma diferente. O que, de fato, aconteceu. Houve um entendimento que não seria algumas parcelas dos servidores públicos que tivessem ficado numa situação de defasagem, não teria nenhum obstáculo a obter esse aumento, a não ser que fosse o total dos servidores. Então, muito estranha a matéria que foi colocada hoje
na televisão, porque tenho certeza que o ex-ministro do TSE, Dr. Walter da Costa Porto, talvez não lhe tenham dito que era um veto que estava sendo derrubado de uma lei publicada dentro do período permitido e cujo tema já tinha sido objeto de apreciação pelo próprio TSE. Isso vai preocupando a gente, porque há uma série de notícias hoje querendo, de uma certa maneira, mostrar uma Câmara Legislativa não à altura da população do Distrito Federal. É certo, talvez, que nós tenhamos aqui os nossos erros, mas eu acho que nós temos muito mais acertos do que erros. E quando uma notícia dessa sai, muito me deixa incomodada. Primeiro, porque esta casa observou os ditames do TSE, não colocando o projeto em pauta, até que o ministro do TSE se pronunciasse. Depois, porque a lei foi publicada no prazo certo, e ao fazermos o veto, o texto retorna ao projeto publicado, à lei publicada na data de 30 de junho. Então, senhor presidente, são esses dois protestos que eu gostaria de fazer aqui nesse momento. Um deles, com relação ao que foi veiculado quanto um excesso dessa Câmara ao derrubar esse veto. E outro, com relação a essa atitude, que vou pretender que seja uma atitude isolada. E vou pedir permissão ao senhor presidente, que está conduzindo a sessão neste momento, para me ausentar e tomar as providências cabíveis, inclusive com representação junto à polícia. Muito obrigada. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Peniel Pacheco não está. Deputado Aguinaldo Jesus, pela liderança do PL. Senhor presidente, eu só queria usar esse tempo para justificar minha ausência de ontem, porque eu fui solicitado pela gravação eleitoral, que estava marcada para as 14 horas. E houve um atraso lá, eu só pude sair de lá às 5 da tarde. Então não houve possibilidade de eu estar presente na sessão, porque eu estava gravando o programa eleitoral. Era só isso, senhor presidente. Com a palavra o deputado Paulo Tadeu, pela liderança do PT. Deputado Adilho Aires, pela liderança do PMDB. Deputado Wilson Lima, pela liderança do PT. Deputado Arlete Sampaio. Com a palavra, deputado. São 5 minutos aqui, como é que é isso aqui? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, quero me pronunciar a respeito da fala do deputado Augusto Carvalho aqui sobre a decisão tomada pela governadora Maria de Lourdes Abadia no sentido de extinguir as escolas normais do Distrito Federal. Considero um absoluto equívoco esta posição, porque ela não tem respaldo nem na LDB, nem nas resoluções do Conselho Nacional de Educação. Porque se, por um lado, a LDB prevê que até 2007 todos os professores terão ter nível superior, por outro lado, também prevê que os professores formados no nível médio têm condições de dar aula na educação infantil e nas primeiras séries do ensino fundamental. Ora, mais do que nunca é momento de universalizarmos a educação infantil. Portanto, muitas vagas serão abertas para professores de nível médio, portanto, professores formados na escola normal. Da mesma forma, não posso concordar com o desmonte do ensino de línguas, que está sendo promovido pelo atual governo, retirando, inclusive, uma coisa que era muito bonita, que era a participação da comunidade em poder, nos centros integrados de ensino de língua,
aprenderem uma língua estrangeira. Da mesma forma como não posso concordar com a dificuldade que está se colocando a educação de jovens e adultos, na medida em que estão centralizando a educação de jovens e adultos em apenas algumas escolas da cidade, o que dificulta o acesso das pessoas que já chegam cansadas do seu trabalho de frequentarem, portanto, o processo de alfabetização, a educação de jovens e adultos. Quero dizer que é preciso reverter essas decisões. Não há incompatibilidade entre a criação de institutos de educação superior e a manutenção de cursos profissionalizantes, como é o caso da escola normal, e, portanto, isso tem que ser revertido para que nós possamos fortalecer a educação profissionalizante no Distrito Federal. Com relação à saúde, senhor deputado, é a mesma coisa que está acontecendo. Eu fiquei estarrecida de ler nos jornais, há 2 dias atrás, a decisão do atual governo do Distrito Federal em privatizar as lavanderias dos hospitais públicos. Isso é verdadeiramente um assinte a tudo que está previsto das diretrizes do Sistema Único de Saúde e, sobretudo, das boas práticas de controle da infecção hospitalar na nossa rede pública. Portanto, é desta maneira que a gente está assistindo, lamentavelmente, o desmonte do Estado e a deterioração das políticas públicas em nossa capital, coisa que nós esperamos ver revertida numa decisão soberana da população de Brasília, que com certeza vai optar pela manutenção dos serviços públicos de qualidade e por uma prática do Estado que se volte para defender os interesses da maioria da nossa população, sobretudo da população que mais precisa do aporte do Estado, da presença das políticas públicas em cada uma das nossas cidades. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de comentar nessa tarde. Muito obrigada. A palavra a deputada Eurides Brito, pelo PMDB. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores assessores, eu quero me reportar à parte do pronunciamento da deputada Arlete Sampaio. Eu queria me reportar à parte do pronunciamento da deputada Arlete Sampaio, nossa digna presidente da Comissão de Educação e Saúde, a respeito da questão das escolas normais. Quero voltar um pouquinho na história do tempo aqui no Distrito Federal e dizer que, em 99, quando nós assumimos o governo do Distrito Federal, o curso normal de todas as escolas normais do Distrito Federal estava sendo desativado gradativamente, deputada Arlete Sampaio. Tanto que naquele ano de 99, no ano de 98, o governo, então, do PT já não fez mais seleção de alunos para o curso normal, alegando exatamente a Lei de Diretrizes e Bases. Quando eu assumi em 1999, eu não aceitei a desativação das escolas normais que havia sido feita no governo PT. E já no ano seguinte, tomei todas as providências para que a seleção para alunos de escola normal voltasse a acontecer. E a alegação que fiz, conscientemente, foi a de que, como a Lei de Diretrizes e Bases, até para a gente não ter, isso não é ideológico, isso é pedagógico, para que nós não tenhamos, assim, não cometamos equívocos, até porque eu não tenho que estar aqui defendendo atos nem portarias de governo vigente, eu quero dizer que o plano ideal é que todo professor se forme em nível superior.
quanto mais a formação do professor se dê em nível superior, essa formação mais sólida o será. E isso acontece em todas as nações desenvolvidas do mundo, porque a fase de formação de um professor, quando acontece naquela adolescência, 15, 16, 17 anos, ele muitas vezes nem está preparado para estudar componentes de filosofia da educação, sociologia da educação, métodos e técnicas, quando ele mesmo é um receptor dessas coisas e aprender já para indicar crianças. Faz-se também, ou antigamente, pela legislação brasileira e dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como diz alguns, é que professor é tão desvalorizado que qualquer formação baixa serve para ele. Qualquer formação serve. Já nos países desenvolvidos, no clube fechado das nações desenvolvidas, professor é coisa séria. Se nas outras profissões se exige o nível superior, se deve exigir o nível superior para professor. E desta forma, de uma maneira muito sábia, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação colocou que após 10 anos da sua promulgação, não poderiam ser mais admitidos no serviço público. Isso diz o artigo da LDB. Professores que tivessem apenas formação de nível médio. Ora, como as escolas normais públicas formam essencialmente o professor para a escola pública, e a lei não distinguiu se de educação infantil ou se de ensino fundamental ou ensino médio, é de se concluir que uma escola normal não pode estar formando professores que não vão poder ser admitidos no ensino público, mas apenas no ensino privado para ensinar na educação infantil. E isso realmente faz diferença. Então, as medidas que tomei foi retomar o curso normal que havia sido desativado pelo governo do PT. Havia sido desativado e nós tomamos e reativamos. Foi o primeiro ato. Agora, qual é o equívoco que neste momento acontece? É que a escola normal precisa existir sim, como determina a Lei de Diretrizes e Bases, agora com o nome de Escola Normal Superior de Brasília. E o equívoco é a desativação da escola sem ser substituída de imediato pelo projeto da Escola Normal Superior. Mas a Escola Normal de nível médio, ela não encontra respaldo na lei, a não ser que governos se disponham a estar mantendo o curso normal de nível médio para formar mão de obra para a escola privada de educação infantil. Porque nem na escola pública de educação infantil ele vai poder lecionar, porque outro artigo adiante estabelece que só podem ser admitidos, a partir de 2007, no serviço público, o professor formado em nível superior. Este esclarecimento, senhor presidente, que eu gostaria de deixar, sem ressaltar que reconheço o equívoco. Deveria ter havido paralelamente, medidas paralelas, desativação da escola de ensino médio com a implantação simultânea da escola normal superior, como as grandes capitais brasileiras já fizeram. E principalmente no Distrito Federal, que praticamente nós não temos mais professor de ensino médio, porque os únicos 5.000 professores da rede que possuíam formação só em ensino médio tiveram a oportunidade de fazer curso superior num projeto que criei durante a minha administração, denominado Professor Nota 10. Muito obrigado, presidente. Só queria fazer um pequeno comentário. É que, de fato, nas nossas andanças, deputado Eurides Brito, há um questionamento forte em relação ao que está acontecendo na realidade, que é, como a senhora própria falou, a extinção da escola normal sem a criação da escola normal de nível superior. E, ao mesmo tempo, uma demanda, existe sim uma demanda que pode até ser canalizada para a rede privada, de professoras de nível médio, né, para pequenas escolas que cuidam de crianças do infantil.
Então, vejo que deveria ser de urgência uma posição do governo, da secretária de Educação, primeiro para sustar até que, em tempo hábil, se crie a Escola Normal de Ensino Superior. Esse já é o último ano dos 10, conforme a informação do deputado Eurides Brito. Então, quer dizer, é urgência urgentíssima, deputado Infeliz Long. Acho que a secretária de Educação deveria ser comunicada e oferecer um esclarecimento ao deputado Augusto Carvalho, que foi o autor desse debate aqui na Câmara, a deputada Arlete e também a deputada Eurides Brito. Acho que seria um procedimento que deva ser adotado, porque em todas as reuniões que nós fazemos sempre aparece esse assunto da extinção da escola normal, né? E não está havendo uma resposta satisfatória em relação a essa questão. E queria aproveitar, também pedir à deputada Infeliz Long que procure entrar em contato com a SEMAR, que até agora eu estou aguardando o licenciamento do Parque do Guará, daquela obra no Parque do Guará, e até agora não chegou às minhas mãos, né? E isso é importante para que a gente possa ter uma decisão se vai entrar no Ministério Público, se não vai entrar no Ministério Público. Vamos ouvir. Inclusive a líder está no seu tempo de, exatamente, se puder usar, né? Senhor presidente, colegas parlamentares, em relação a esse assunto da escola normal, realmente é um assunto extremamente delicado, eu acho que precisa, sim, de um debate nessa casa. Na lei de diretriz e base, como colocou bem a deputada Eurides Brito, né, tem um prazo de 10 anos para que se exija, né, isso vence até o próximo ano de 2007, né, que todos os professores, para ingressarem, né, no magistério, deveriam ter um nível superior. Então, eu acho que é urgente que se tenha, assim, uma resposta do andamento dos estudos que estão sendo procedidos dentro da Secretaria de Educação, no sentido de que possa permitir, né, o atendimento a essa questão da Lei de Diretriz e Base. E nós vamos, então, levar isso à Secretaria. E, se for o caso, até podemos organizar um debate aqui na casa, acho que seria extremamente interessante. É um assunto que eu acho que é de interesse de todos, né, deputado Augusto? Então, acho que seria interessante até, eu vou conversar com a secretária de Educação, para nós, então, promovermos um debate sobre esse assunto, para que se tragam as ideias, as sugestões, os procedimentos que já estão sendo feitos em relação a se poder atender. Eu, particularmente, tenho uma posição de que, claro, até, de certa forma, contrária à Lei de Diretrizes e Bases, né, da educação. Eu acho que não deveria nunca ter se acabado com os cursos profissionalizantes, como se fez nesse país. Nós temos um país onde a dificuldade para estudar é muito grande, onde nós percebemos hoje que, para uma pessoa de uma classe que tem bastante dificuldade, uma classe mais carente, ela tem que fazer 8 anos de nível médio, depois mais de primeiro grau, depois mais 3 anos de segundo grau, depois ainda fazer uma universidade para poder ter uma profissão. Eu acho que num país como o nosso, tão carente, com tantas desigualdades sociais, nós deveríamos rever essas questões. Eu acho que se deveria ter, como no passado tínhamos, os cursos profissionalizantes, até para que mais rapidamente essas pessoas pudessem ser capacitadas e serem colocadas no mercado de trabalho. Hoje elas são colocadas no mercado de trabalho precocemente e sem qualquer tipo de capacitação. Essa, inclusive, é um dos assuntos que eu defendo como parlamentar. Em relação à questão colocada pela deputada Helena Pedrosa, nós já conversamos também com o secretário parlamentar, doutor José Flávio, e já estamos tomando as providências necessárias. A deputada Helena Pedrosa vai nos passar o nome do servidor que teve uma atitude como essa, porque leis são para serem respeitadas pelos órgãos públicos, né, e não é concebível que se veja uma situação dessa forma acontecer com esse legislativo, um desrespeito ao legislativo. Nós tínhamos hoje, né, uma pauta que, eu não sei se nós teríamos quórum para votação, nós tínhamos 2 assuntos em pauta, 26 e 27, eu até perguntaria ao deputado Exalci, como líder do PFL, né, se nós ainda teríamos algumas dúvidas a tirar em relação a esses 2 projetos, mas dentro daqueles 5 que já estariam acordados, né, nós gostaríamos que pudéssemos dar mais agilidade e
aprovássemos não só esses 5 acordados do Executivo, mas também os projetos que estão em pauta, projetos de nossa autoria, né, de nós parlamentares, que eu acho que são extremamente interessantes a cada um de nós que possam ser aprovados. É o que nós gostaríamos de colocar, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, só um assunto. Pela ordem, deputado Exalci. Posso usar o... Extraordinária, vou lhe conceder, extraordinariamente. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, é um assunto relevante. Não é a primeira vez, senhor presidente, que eu venho a essa tribuna para me posicionar radicalmente contra a proposta de criação do Estado do Planalto. Inclusive, fui autor do requerimento que possibilitou a realização de uma comissão geral para debater o tema nessa casa. Devo fazer justiça e dizer que, na época, eu contei com 2 grandes companheiras, a deputada Arlete Sampaio, a deputada Eurides Brito, e no Congresso Nacional com o deputado Zé Roberto Arruda e o senador Paulo Otávio, ambos do PFL. É justo ressaltar que, naquela ocasião, deputada Arlete, 22 dos nobres pares nossos aqui da Câmara se posicionaram contrário à criação do Estado do Planalto. Apenas o deputado Gim e o ex-deputado Carlos Xavier declararam-se favoráveis à proposta. Agora, para nossa surpresa e profunda indignação, lemos no Correio Brasiliense, edição agora de sábado, a governadora Maria de Lourdes Abadia defender a criação da nova unidade federativa, segundo ela, composta de 41 municípios, sendo 12 do Distrito Federal, 26 de Goiás e 3 de Minas Gerais. Por que isso nos causa surpresa e indignação? Simplesmente pelo fato da governadora ser candidata à reeleição, ou seja, como alguém que pretende continuar à frente do governo do Distrito Federal, por mais um mandato, defende uma proposta tão absurda, preconceituosa, que caminha na contramão dos interesses populares. Fica claro que, se fosse reeleita, a governadora certamente trabalharia pelo fim do Distrito Federal, com o expurgo das cidades satélites, fazendo de Brasília uma ilha destinada a abrigar apenas a administração pública federal. Talvez essa seja uma proposta desesperada de quem antevê a derrota nas urnas, no primeiro turno. E por isso trabalha a subtrair as conquistas democráticas do povo do Distrito Federal. E isso à custa de justificação pífia, de fragílima argumentação de que se erguem no horizonte desse Planalto Central como uma cortina de fumaça ou uma massa de névoa seca, a ocultar interesses políticos ocultos, pessoais e de grupos. Desorganizar o DF, sob o pretexto de transformar a capital federal em espaço politicamente neutro, nos moldes de Washington, é um desserviço ao Brasil, pois se choca com a nossa cultura política e com a nossa história. Basta lembrar que o DF, enquanto funcionou no Rio, teve prefeitos eleitos e Câmara de Vereadores. Ainda mais, após longo processo de negociação, encaminhado pelos nossos parlamentares, os nossos representantes no Congresso Nacional, onde o Distrito Federal conquistou a almejada autonomia financeira com a criação do Fundo Constitucional, mais que uma volta ao passado, a criação do novo Estado defendido pela governadora Abadia, por si só, equivaleria a um suicídio político. Ao pretexto de desenvolver o entorno, amputando o Distrito Federal, não se sustenta. Criar um novo Estado implica na existência de uma nova unidade federativa que passaria pelo menos uma década sob a tutela financeira do governo federal. Basta lembrar o contemporâneo exemplo de Tocantins. Em que medida criar um novo Estado beneficiaria o futuro político do neutro? Em nenhuma, senhor presidente. Experimentaríamos, isso sim, a transformação do território do plano piloto em gueto virtual. Não há registro de que a redivisão territorial tenha assegurado poder
como num passe de mágica, de revogar o ir e vir das pessoas na busca de emprego ou de uma melhor qualidade de vida. Tão pouco experiente, eu quero ressaltar ainda que seria mais lógico investir esses recursos diretamente nos municípios que cercam o Distrito Federal. Aproveitando aqui, lembrando da RIDE, que é a região administrativa do entorno, que o nobre deputado Augusto Carvalho, juntamente com o nosso deputado federal Zé Roberto Arruda, e que nós deveríamos exatamente investir mais no entorno, sem necessariamente criar o Estado do Planalto. E é por isso, em nome da integridade institucional do Distrito Federal e da sobrevivência da autodeterminação candanga, que nos cabe a honra de defender, exorto a todos os membros dessa casa, a começar por Vossa Excelência, senhor presidente, a se manifestar contra a iniciativa da governadora Maria de Lourdes Abadia em defender a criação do Estado do Planalto. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Convido o deputado Isalcir Lucas a fazer a chamada dos senhores parlamentares para a aferição de quórum. Temos à mesa a ata sucinta da 64ª sessão ordinária, de 8 de agosto de 2006. Peço a Vossa Excelência a dispensa da leitura, considerada lida, senhor presidente. Dou como lida e aprovada. Lista de verificação. Deputado Aguinaldo Jesus. Presente. Deputado Aguinaldo Jesus, presente. Deputado Arlete Sampaio, presente. Deputado Augusto Carvalho, presente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Brunelli, ausente. Deputado Chico Floresta, presente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputado Eurides Brito, presente. Deputado Gil Argelo, ausente. Deputada Evelise Long, presente. Deputado Isalcir Lucas, presente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Pedro Passo, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Vigão, ausente. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Fábio Barcelos, ausente. Senhor presidente, 10 deputados presentes, 14 deputados ausentes. Bem, com 10 presentes e 14 ausentes, a sessão não tem quórum para a deliberação. Com 11 presenças e 13 ausências, a sessão não tem quórum para a deliberação. Declaro encerrada a presente sessão e peço que envie esta folha de votação para a deliberação da reunião de líderes com a mesa para tratar da ausência dos senhores parlamentares. Essa folha de presença. Peço ao deputado Isalcir para retificar a presença do deputado Chico Leite. Deputado Rony Nemer. Quem? Bem, temos quórum então. 13 parlamentares presentes. Não, é para votar. 14 deputados presentes. Peço ao deputado Isalcir a fazer a chamada dos senhores e senhoras parlamentares novamente. Para entrarmos em votação. Regime de votação. Já teve aqui, já passou. Vou chamar agora. Não. Vamos fazer a nova chamada dos senhores e senhoras parlamentares.
Deputado Aguinaldo de Jesus. Presente. Deputada Arlete Sampaio. Presente. Deputado Augusto Carvalho. Presente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Brunelli. Presente. Presente. Onde? Brunelli. Deputado Brunelli, presente. Deputado Chico Floresta. Presente. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Chico Vigilante. Presente. Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputada Érica. Ausente. Deputado Eurides Brito. Presente. Deputado Jean Angelo. Presente. Deputado Ivelise Long. Presente. Deputado Zalci Lucas. Presente. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputado Leonardo Prudente. Ausente. Deputado Dilon Aires. Ausente. Deputado Paulo Tadeu. Presente. Deputado Pedro Passos. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Rony Nemer. Presente. Deputado Vigão. Ausente. Deputado Wilson Lima. Presente. Deputado Fábio Barcelos. Ausente. 14. Foi o item que está acordado, hein? Foi? Tem nenhum acordado, não. Não, tinha. Não, tinha não. Só com o PT. Pergunta aos deputados Ivelise Long, Paulo Tadeu, Zalci, Augusto. Quais os acordos de líderes para a votação? Temos quórum para apreciação. Deputado Jean Angelo. Vamos derrubar os vetos. Vamos derrubar os vetos. Chico Floresta, a questão de ordem. Eu sugiro ao senhor que o senhor suspenda por 5 minutos para líder do governo e os demais líderes fazerem a pauta mínima, pelo menos. Para a gente ver. Já tem a pauta mínima? Depois o Paulo Tadeu informa que já tem uma pauta mínima. Então, se for aqueles 5, estamos prontos a votar. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, enquanto os líderes se acertam aqui, o deputado Paulo Tadeu disse que já tem 4 projetos que estão acertados aí para votar. E nosso desejo é votar no dia de hoje. Mas eu quero mais uma vez, senhor presidente, o exemplo do que fiz ontem, aplaudir a Polícia Federal Brasileira pelo trabalho que está sendo feito sobre a orientação do governo do presidente Lula, seguindo uma determinação do ministro Márcio Tomás Bastos. Trabalho extraordinário que foi feito pela Polícia Federal em Rondônia, da prisão lá do chefe da Casa Civil, do governo do estado de Rondônia, do presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, e que felizmente ontem o Conselho Nacional de Justiça já cassou o mandato dele enquanto presidente do Tribunal de Justiça do estado de Rondônia, do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Carlão de Oliveira, que também está preso aqui na Polícia Federal do Distrito Federal. Agora, o que eu achei interessante, senhor presidente, foi hoje, passou na Rede Globo, a advogada deles indo à Polícia Federal para saber se as instalações lá da cadeia, né, se são confortáveis. Eu pergunto a Vossa Excelência, deputado Chico Floresta, na hora que eles estavam desviando o recurso público, eles se preocuparam com o conforto das crianças que estavam morrendo lá em Rondônia em função da falta de atendimento médico? Não é? Quer dizer, sabe, deputado Eurides, é um escárnio, né? A advogada vai lá para verificar se as instalações são confortáveis. E que se as instalações não forem confortáveis, de que ela vai pedir a remoção dos prisioneiros do quartel da Polícia Militar do Distrito Federal. Eu quero, nesse momento, senhor presidente, fazer uma sugestão à deputada governadora do Distrito Federal, Maria de Lourdes Abadia, para que ela negue as instalações dos quartéis da Polícia Militar do Distrito Federal para, sabe, servir como presídio para esses marginais. São marginais que roubaram o dinheiro público. Deputado. Portanto, tem que ficar trancafiada na Polícia Federal. Não é, sabe, procurar salas confortáveis dos quartéis.
da Polícia Militar e ainda, para concluir, deputado Chico França, ainda ocupar os nossos policiais militares para fazer a segurança deles. Tanto estão muito bem guardados na Polícia Federal. Aquela prisão lá é mais do que confortável para quem roubou dinheiro público. Vamos então ao processo de votação. Item número 26. Peço ao deputado Ginhagela fazer a leitura do item 26. Item número 26. Discussão e votação em turno único do processo número 67/2006, mensagem 2005-6 do gabinete da governadora de autoria do Poder Executivo, que convênio ICMS 152/2005 autoriza o Distrito Federal a conceder isenção de ICMS nas saídas de veículos e equipamentos adquiridos pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Não tem para votar? Minha assessoria da mesa está informando que a comissão, a COF, não apreciou o referido projeto. Acabou de apresentar. Podemos apreciar. Paulo Tadeu. Chama o Paulo, pode aparecer? Convido o deputado Paulo Tadeu a oferecer parecer pela COF. Vai votar alguma coisa que desgaste muito mais a gente. Você tem, gordinho? Beleza, acho que o 26 são 16 votos. Não tem quórum. Vamos sentar ali e montar hoje. Senhor presidente, tanto o item 26 quanto o 27 depende de 16 votos, senhor presidente. Acho que não tem quórum para votação de 16 votos, não. 16 parlamentares. Bem lembrado, deputado Isalci. Pergunto aos senhores líderes se há acordo para a votação de outro projeto. Não há acordo. Vamos botar esse? Bora. Seis de quantos? 13? Não, depois você liga um voto aqui. Temos 14. Não temos 16. 16 sim, 16 sim. Tem que ser 16. O que é isso? Não, não veio o item. Tem nenhum item sem importante para a gente votar? Não, eu vou colocar aqui agora. Olha, nós já... Só uma advertência aos parlamentares. Nós viemos, os que estão presentes na casa, viemos aqui para votação. Como não há quórum para apreciação destes dois que são matéria do Executivo, precisamos de 16, estou sugerindo que nós façamos rapidamente uma reunião de líderes e parlamentares para definir projeto de parlamentares para votação. Correto. Espero a anuência de todos os parlamentares e líderes. Senhor presidente, eu tenho um projeto, Vossa Excelência me permite? O deputado Chico já vai adiantar o seu projeto. O meu está aí na pauta, prontinho. É um projeto que aumenta a penalidade dos pichadores. Ninguém suporta mais essa cidade imunda, pichada do jeito que está. Então vamos coibir esse abuso com o meu projeto transformado em lei. Está aí pronto para ser votado. Pronto. Se quiser votar agora, está pronto. Vamos suspender por 10 minutos, aqui mesmo, sem ir ao cafezinho. Cada parlamentar demonstra aqui o interesse no seu projeto. E nós vamos definir uma pauta de votação. Presidente, também poderíamos aproveitar para designar o relator da comissão especial acerca do pelo do fim do voto secreto. Superamos o preliminar. Depende da apreciação da mesa, deputado. Vossa Excelência é o presidente. Mas não, eu sou o vice.
Não, Estou apenas no exercício da presidência. Vossa Excelência, no exercício da presidência, pode designar um relator para a comissão especial. Não sou o presidente golpista. Que só dará o parecer Meu de presidente é o deputado Fábio Barcelos. Então, suspensa por 10 minutos para indicação dos parlamentares de quais projetos? Eu reitero o requerimento a Vossa Excelência. Votar o fim do voto secreto parlamentar. Vamos, Chico. Fala para ele. Viu, Brunello? O relator foi o novo promotor de justiça. Comissão especial relator só pela admissibilidade e isso acabou. Senhor presidente, Com a palavra, deputado Chico Leite. Como requeria Vossa Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência designasse, e assim pode fazê-lo, diz o regimento, relator para a comissão especial, tão somente para exame da admissibilidade. Deputado Chico Leite, já lhe informei 03, desse assunto. Que já está nesse plenário. Tá certo, já lhe informei que faz apenas após a reunião da mesa. Não farei na ausência do presidente. Peço, deputada Ivelise Long. Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu quero só pedir licença a Vossa Excelência e aos demais parlamentares, porque já tinha marcado a agenda há mais de 15 dias atrás, e nesse momento terei que me retirar. Como nós vamos votar apenas projetos de parlamentares, tanto o deputado Chico Leite quanto o deputado Chico Vigilante têm totais condições, juntamente com Vossa Excelência e os demais parlamentares, de conduzir esse processo. Perfeito, deputado Paulo Tadeu. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Augusto Carvalho. Senhor presidente, na sessão extraordinária, a última ocorrida no semestre anterior, o projeto de nossa autoria 2389/2006 estava pronto para votação. Como estava na sessão extraordinária, a última ocorrida no semestre anterior. E esse projeto, lamentavelmente, não entrou na ordem do dia da sessão ordinária. Deputado Augusto, pode entrar em contato com a assessoria da mesa, pedir para descer esse projeto, que a gente aprecia o projeto que Vossa Excelência deseja. Muito obrigado. Senhor presidente. Tem a pauta aí? Com a palavra, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, o item 68 é discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1994 de 2004, da minha autoria, que altera a lei 967 de 6 de dezembro de 95, que dispõe sobre a proteção dos bens públicos contra a ação dos pichadores e cartazeiros. É um projeto importante que eu creio que poderia ser discutido e votado nesse momento. A gente anda para essa cidade aí, presidente, é um horror. Já está na pauta de votação, deputado Chico Vigilante, nessa pauta mínima de hoje. Vamos, então, à apreciação do item... Qual é o seu, Chico? Do item número 68. Quem é o líder do... Item número 56, deputado Augusto Carvalho. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputada Érica Cocai. Gostaria de que fosse incluída na pauta desta sessão o item 47, que é um projeto meu e da autoria minha e da deputada Arlete Sampaio. Item 47. Item 47. Não impede, não estou falando, não estou pedindo priorização da ordem. O deputado Augusto Carvalho ainda não está na mesa, deputado Augusto Carvalho. Não. Alô? Aquele que você disse que não está aqui. Vem aqui na assessoria. 56. Tá, está. Feliz, cadê a lista que você fez?
Senhor presidente. Senhor presidente, os projetos chegaram, estão a caminho ou qual é o... Não chegaram, não estão a caminho. Os projetos não chegaram, não estão a caminho. Os projetos estão na mesa. Estamos só ordenando aqui a votação. Estão na mesa? Estão na mesa. Senhor presidente, enquanto encarrilha esse trem de projetos para ver se anda, eu vou trazer aqui o meu protesto, senhor presidente, contra a situação, deputado Jean Angelo, que vive hoje, e eu acho que foi um descuido dessa casa, ter deixado privatizar os cemitérios do Distrito Federal. Está provado hoje que essa situação, deputado Benício Tavares, é insustentável. Eu tenho ido, deputado Arlete, os últimos dias em alguns velórios, alguns sepultamentos. Sabe, deputado Wilson Lima, Vossa Excelência que é um cristão, e é dever dos cristãos enterrar os mortos. E simplesmente está impossível, deputado Benício, enterrar os mortos no Distrito Federal. Tem gente exportando os mortos para Goiás. Porque lá em Goiás, deputado Chico Floresta, ali no Valparaíso, deputado Érica Cocai, uma cova custa R$100. E aqui no Distrito Federal custa R$3.000. R$3.000, deputado Jean Angelo, uma cova, para sepultar uma pessoa. Portanto, isso é um verdadeiro crime, deputado Jean Angelo, que estão fazendo contra a população. A população está proibida de morrer. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência me soltou 2 vezes, eu gostaria de falar que eu concordo com o senhor. Isso é um absurdo. A gente podia, essa Câmara, pegar a Comissão de Orçamento e Finanças e ir lá, porque é um bem público que não pode estar num valor desse. Quando essa casa votou isso, era para diminuir o custo, não era para ser hoje um lucro exorbitante que esse pessoal está ganhando lá, não. Concordo, Vossa Excelência, vamos mandar ver isso, é que a comissão aqui, se cria uma comissão, vamos apurar, porque não pode ter R$3.000, porque gente humilde não tem condições de ser enterrada aqui. Na verdade, ninguém tem condições hoje de ser enterrado no Distrito Federal. Quer dizer, cada pessoa que chega, quando chega para o sepultamento, o que os especuladores da morte dizem? Que estão lucrando com a miséria. Só tem cova de 3 gavetas. E mais, além de você estar pagando R$3.000, então você pede para esse ainda tem, deputado Benício, que ficar pagando anualmente, sobre pena de recolher os ossos e colocarem no ossário. Deputado Chico Floresta, isso é a face mais perversa da chamada privatização. É a face mais perversa da privatização. E eu espero, efetivamente, que essa casa tenha coragem de fazer alguma coisa. Essas pessoas, deputado Chico Floresta, não podem continuar, lucrando da maneira que estão lucrando impunemente. Isso é uma vergonha para o Distrito Federal e é uma vergonha para essa casa. Portanto, eu faço um apelo à governadora Maria de Lourdes Abadia, uma mulher que deve ter sensibilidade social, para imediatamente suspender esse contrato com essa empresa chamada Campo da Esperança. Isso é uma vergonha, uma indecência, isso é uma imoralidade para a capital da República que está acontecendo. Portanto, eu quero apelar à governadora para que suspenda imediatamente esse contrato com essa chamada Campo da Esperança. As pessoas, deputado Chico Floresta, chegou a tal ponto que estão tendo que se cotizar, fazendo cota, fazendo vaquinha para poder sepultar os seus mortos. Isso é a coisa mais criminosa que já aconteceu com o Distrito Federal. É registrada a preocupação de Vossa Excelência. A palavra, deputada Érica Cocai. Senhor presidente, apenas para dizer dessa realidade trágica que aqui fala o deputado Chico Vigilante, que Brasília é a única unidade da federação onde você não tem uma opção de um serviço público para sepultamento. Aqui todos os cemitérios do Distrito Federal estão privatizados ou terceirizados, como queiram, para o mesmo grupo. Há um verdadeiro monopólio, o que fere, inclusive, a opção da pessoa e do cidadão. Você pode até ter uma opção privada para sepultamento, mas da forma como nós estamos vendo hoje, são empresas que lucram através da dor e da angústia dos familiares, que buscam de toda forma e que querem, que têm o direito cristão, o direito humano,
de ir sepultar com dignidade os seus entes queridos. Portanto, o deputado Chico Floresta, nós fizemos, à época, ainda era presidente da casa, o deputado Jorge Cauí, e nós fizemos uma série de visitas aos cemitérios, na perspectiva de atestar o esbulho que estava sendo efetivado à população do Distrito Federal. Essa Câmara fez visitas, essa Câmara fez audiências públicas acerca da privatização dos cemitérios, mas efetivamente continuamos na mesma realidade de crueldade e dor para com esses familiares. Sugiro, para concluir, que nós possamos... Sugiro, para concluir, que nós possamos aqui tirar uma comissão e que busquemos elaborar um diagnóstico e, a partir daí, façamos um decreto legislativo para sustar a privatização, que é uma iniciativa do Executivo, que aconteceu, deputado Chico Vigilante, aqui no Distrito Federal. Porque, repito, é a única unidade da Federação onde não há opção do sepultamento em cemitérios públicos. E há um monopólio, e todo o monopólio significa escorchar e esbulhar a população no momento de extrema dor. Pergunta para o Itamar, ali é um extra-foco. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Chico Leite. Senhor presidente, Vossa Excelência conhece a nossa orientação ideológica estatista. Sabe que nós entendemos que todos os serviços estratégicos, bens e serviços estratégicos, devem estar sob o controle do Estado. Que, estando sob o controle do Estado, estará também sob a gerência e fiscalização da população. Assim ocorre fundamentalmente com um bem que é coletivo, como é o caso citado aqui antes pelos colegas, os companheiros deputados Chico Vigilante e Érica Cocai. Quero inclusive observar que no debate sobre concurso, sobre a regulamentação do concurso público, um dos itens debatidos com o doutor Jairo Bisol, à ocasião, era a redução do valor da taxa para que houvesse concurso público para substituir os serviços terceirizados à Fundação Zerbini. Hoje, a gente sabe pelos jornais que a Secretaria de Saúde está reencampando todos aqueles serviços que são de saúde, por isso fundamental. De parabéns nesse particular ao secretário José Geraldo Maciel. Da mesma forma, com relação, evidentemente, ao cemitério. Conclua, deputado. Mas, senhor presidente, já que estamos então nessa linha, que se forme efetivamente a comissão especial, mas não apenas para cemitérios, mas para todos os serviços que são estratégicos e que hoje são, ao invés de serem tratados como essenciais para a vida da população, são tratados como mero objeto de lucro. E, presidente, aproveitando, Vossa Excelência podia designar relator para a comissão especial que estudará e observará a admissibilidade do pelo número 003. Requer a Vossa Excelência também que determine a chamada para verificação de quórum, senhor presidente. Muito obrigado. Peço o deputado Ginho para fazer a chamada para verificação de quórum. Deputado Aguinaldo Jesus. Deputado Aguinaldo Jesus. Deputado Arlete Sampaio. Presente. Deputado Augusto Carvalho. Presente. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Brunelli. Presente. Deputado Chico Floresta. Presente. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Chico Vigilante. Chico Vigilante. Presente. Deputada Eliane Pedrosa, ausente. Deputada Érica Cocai, deputada Érica Cocai, presente. Deputado Eurides Brito, ausente. Deputado Jim, presente. Deputado Evelise, presente. Deputado Isalci, presente. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputado Odilores, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Pedro Passos, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Vigão, ausente. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Fábio Barcelos, em motivo de viagem, ausente, representando o Poder Legislativo, junto ao UNALI. Vamos lá.
Deputado Peniel Pacheco também está representando o Poder Legislativo, portanto, justificado. Não, não vai vetar, não. 13. Temos quórum para apreciação de projeto. Senhor presidente, eu divirjo dessa contagem. Eu quero fazer a questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Brunelli. Deputado Benício não está presente no plenário. Deputado Aguinaldo Jesus não está presente no plenário. Deputado Aguinaldo Jesus não está constando. Vamos encaminhar a votação. Se não estiver presente, já. verifica na votação. A votação nominal, senhor presidente. Isso, vai ser votação nominal. Peço o deputado Ginhagelo para fazer a leitura do item 47, de autoria da deputada Érica e Arlete Sampaio. Item número 47, discussão em primeiro turno e votação do projeto de lei número 739 de 2003, de autoria dos deputados Érica Cocai e Arlete Sampaio, que dispõe sobre a proibição de privatização ou terceirização dos serviços públicos das atividades desempenhadas pela carreira de assistência e educação nas escolas públicas do Distrito Federal. Pede votação nominal, por favor. Já está concluído? Votação em primeiro turno, conforme solicitação do deputado Brunelli, votação pelo processo nominal. Votação nominal. Votação. Deputado Isalci Lucas, como vota? Isalci Lucas. Se retirou do plenário mais um, deputado Brunelli, sob a sua orientação. Vamos lá. Deputado Arlete Sampaio. Sim. Presente e sim. Não, está em votação. Deputado Augusto Carvalho. Presente e sim. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Deputado Brunelli. Deputado Benício Tavares não se encontra mais, não? Deputado Brunelli, presente? Sim. Deputado Chico Floresta. Sim. Presente, sim. Deputado Chico Leite. Presente, sim. Deputado Chico Vigilante. Presente, sim. Deputada Eliane Pedrosa. Ausente. Deputada Érica Cocai. Presente, sim. Deputado Eurides Brito. Ausente. Deputado Ginhagelo. Presente, sim. Deputado Evelise Long. Presente, sim. Deputado Isalci Lucas. Deputado Isalci Lucas. Deputado José Edmar. Deputado Isalci Lucas. Ausente. Deputado Zé Edmar. Presente. Ausente também. Deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputado Odilon Ares, ausente. Deputado Paulo Tadeu, ausente. Deputado Pedro Passos, ausente. Deputado Peniel Pacheco, ausente, justificado por motivo de viagem. Deputado Rony Nemer, presente sim. Deputado Rony Nemer, entra aqui no plenário um minutinho, por favor. Deputado Rony Nemer, presente e sim. Deputado Vigão, ausente. Deputado Wilson Lima. Deputado Wilson Lima. Deputado Wilson Lima também se ausentou do plenário. Deputado Fabacelo, ausente por motivo de viagem. Senhor presidente, agora nessa chamada só deu 10 deputados. Portanto, não há quórum regimental. Senhor presidente, questão. Não há quórum. Com a palavra, deputado Brunelli. Senhor presidente, o regimento interno dessa casa, ele é muito claro, que quando começa a questão de votação, há uma chamada nominal e o regimento não dá uma guarita para que haja alguns comentários na questão da colocação. Eu respeito muito o deputado Ginhagelo, a pessoa que ele é, o parlamentar de 3 legislaturas, hoje suplente do nosso governador Roriz, mas não posso deixar aqui de manifestar a minha contrariedade da colocação que o nobre deputado fez aqui. Temos a imprensa, as pessoas estão assistindo na sua casa os trabalhos legislativos e nós não estamos aqui para orientar o deputado Isalci Lucas ou outras pessoas. Nós fizemos uma questão de ordem no sentido de verificar, e o fato que eu levantei essa questão de ordem ficou claro que não havia realmente um número suficiente para haver deliberação conforme o regimento interno. E o deputado Ginhagelo foi muito peremptório na questão que eu pedi que o deputado Isalci Lucas se retirasse. Pelo contrário, eu pedi que ele estivesse aqui para que possamos votar
o projeto da nobre deputada Érica Cocai. Então, eu gostaria que essas situações, mesmo que sabemos do sabor, que de repente não haja uma maldade, uma situação diferente, mas não houvesse mais aqui na casa, porque realmente a imprensa está presente, outras pessoas estão nos acompanhando, e nós temos uma caminhada que estamos aí fazendo, estamos querendo ver um legislativo mais forte, e eu tenho certeza que a gente tem que primar por essas situações. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Exalci. Eu me ausentei temporariamente para fazer atividades fisiológicas, como natural, qualquer um. Então, não se admite, por uma ausência de 3 minutos, criar toda essa polêmica aqui no plenário. Sempre estive aqui, desde o primeiro minuto, nunca faltei uma sessão, sempre às 15 horas, estou aqui sempre, né, cumprindo os meus deveres, o que está no regimento. Então, não admito mais que aconteça isso nessa casa. Isso não, aqui não é brincadeira, aqui é muito séria, e não admito brincarem com o meu nome aqui dentro. Tá bom, senhor presidente? E já havia a contagem nominal, já sabíamos há muito tempo que não haveria quórum na votação. O que houve aí, ainda está faltando 2 ainda. Então, o que está havendo aí é uma forma de tumultuar o processo legislativo aqui. Senhor presidente. Com a palavra, a deputada Érica Cocai. Eu não entendo como o deputado Exalci consegue ter essa capacidade de adivinhar se vai ter quórum ou não, mas me angustia o fato de estarmos aqui, a bancada do Partido dos Trabalhadores está aqui todos os dias para cumprir com as suas obrigações parlamentares, honrando o mandato conferido pelo povo de Brasília. Estamos aqui os deputados do Partido dos Trabalhadores, mas infelizmente, senhor presidente, hoje estamos tendo uma repetição do que aconteceu no dia de ontem. Mais uma vez, estamos sem quórum regimental para que possamos elaborar e avaliar os projetos de parlamentares e outros projetos. Ontem, o quórum se resumiu à avaliação de um veto. Portanto, senhor presidente, acho que urge que a mesa diretora, que o colégio de líderes possa se reunir para que nós possamos otimizar os trabalhos desta Casa Legislativa. Estamos aqui e não estamos produzindo. Me parece, senhor presidente, que uma candidatura e as candidaturas não podem se sobrepor ao exercício do mandato, que é absolutamente fundamental, e estamos funcionando às terças, quartas e quintas para avaliar aquilo que a sociedade nos imputou enquanto responsabilidade. Portanto, mais uma vez, estamos sem quórum e não é a bancada do Partido dos Trabalhadores, Vossa Excelência sabe muito bem disso, que dirige inclusive esta sessão e a preside, e é também da bancada do Partido dos Trabalhadores. Mas urge que façamos uma discussão para que possamos otimizar os trabalhos, porque me parece que o trabalho legislativo não está sendo valorizado por vários parlamentares desta casa. Senhor presidente, uma questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Só um minutinho, deputado Chico. Com a palavra, deputado Ginhargelo. Só para fazer uma referência, deputado Exalci Lucas, deputado Brunelli, fazer uma referência aqui, quando eu falei, tinham 20 parlamentares, tem 20 parlamentares que assinaram o livro de presença, deputado Brunelli, deputado Exalci, 20 parlamentares, então era impossível saber se estavam todos os parlamentares, os número 13, não, é desnecessário fazer chamada mais. Se for fazer chamada, não existe uma necessidade, porque tem 20 parlamentares que assinaram a lista de presença e o presidente Chico Floresta pediu que fizesse a chamada dos parlamentares que se encontravam aqui. Tem Vossa Excelência que saiu na hora, por isso que eu fiz questão de chamar, porque o senhor respondeu a chamada como presente. O senhor só não estava presente na votação do projeto, porque foi um acordo dos parlamentares de votar projetos dos parlamentares, não era projeto do Executivo. Portanto, foi por isso que eu fiz questão de falar. Deputado Brunelli, deputado Exalci está saindo, porque é da mesmo partido de Vossa Excelência. Foi por causa disso. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente. Senhor presidente, deputado Chico Floresta. Com a palavra, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, essa casa tem um regimento. E eu disse aqui na sessão da terça-feira que, pelo que me consta no regimento, e eu li o regimento na sua integralidade, ele não prevê afastamento para a campanha eleitoral. O regimento não prevê afastamento para a campanha eleitoral. Isso não está no regimento. Portanto, presidente Chico Floresta,
Ao exemplo do que eu fiz na terça-feira, quando disse que mesmo durante o processo de campanha eleitoral, nós somos pagos para trabalhar, estamos aqui para produzir, estamos aqui para votar contra ou a favor. Quem quiser votar a favor, vota a favor. Quem quiser votar contra, vota contra. Portanto, deputado Chico Floresta, deixa eu terminar aqui o diálogo do deputado Brunello, tanto deputado Chico Floresta, eu encareço a Vossa Excelência que determine nesse momento o corte do ponto dos deputados que assinaram e não permaneceram. Porque não basta assinar, não. Eu sou vigilante, deputado Chico Floresta. E se eu lá na empresa, que eu só estou licenciado da empresa, mas se lá na empresa, deputado Giangelo, eu assinar o ponto e for embora, se eu não tirar a minha jornada de 12 horas, eu vou demitido por justa causa. É demissão sumária, porque eu abandonei o posto de serviço. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que quem faltou, que não justificou a falta, que não veio aqui porque não quis, que está por aí fazendo campanha, descumprindo o que determina o regimento interno da casa, que seja cortado o ponto, que desconte o salário. Para alguns não vai fazer falta nenhuma, mas pelo menos o cidadão contribuinte fica livre dessa coisa. Tanto que eu encareço a Vossa Excelência que determine o corte do ponto. Tem que determinar o corte do ponto. Tem que punir de maneira pecuniária. Porque senão, deputado Chico Floresta, aí deputadinho, aí ninguém vem. E aí vai ficar a situação que nós estamos vivendo hoje. A casa inteira pagando pelo comportamento de alguns. Chico Vigilante, a situação é mais complexa, deputada Arlete, que inclusive deve se pronunciar sobre esse assunto, porque quando o parlamentar assina o ponto, vem à casa e assina o ponto pelo regimento, ele já não poderia ter seu ponto cortado. Então, o que aconteceu aqui no dia de hoje? Sequer projeto de parlamentar foi apreciado. Nós tivemos, o deputado Giangelo contou aqui, quantos assinaram o livro? 20 senhores parlamentares. Na hora da votação, apenas 11 estavam presentes. Senhor presidente, queria fazer Questão uma de ordem, sugestão. deputada Arlete Sampaio. Queria fazer uma sugestão à mesa diretora da Câmara Legislativa, no seguinte sentido. No início dos trabalhos desse semestre, nós fizemos um pacto ali no cafezinho entre os líderes partidários. E que terças, quartas e quintas, de 3 às 5 horas, nós estaríamos aqui para votar. E que as comissões funcionariam de 14 horas às 15 horas. Esse pacto está sendo descumprido. Eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que reconvocasse os líderes para que a gente pudesse garantir à população de Brasília em que dia nós vamos efetivamente trabalhar no expediente interno da casa para votar os projetos que têm que ser votados. Então, vamos parar de fingir, vamos encarar a realidade. Se não é possível estarmos aqui os 3 dias todos para votar, então vamos definir que dia nós votaremos e todos assumiremos o compromisso formal para que, de fato, naquele dia estejamos aqui trabalhando para cumprir as nossas obrigações regulamentares como parlamentar, de votar os projetos de leis que estão na pauta. Evidentemente que o trabalho parlamentar não se resume a isso, mas isto faz parte e é essencial que seja cumprido. Então, proponho que o senhor determine que haja uma reunião, nova reunião dos líderes, amanhã no início dos trabalhos, para a gente redefinir a agenda da Câmara Legislativa e que haja um pacto que possa efetivamente ser cumprido por todos os parlamentares. Bem, acato então a recomendação da deputada Arlete Sampaio e vamos convocar novamente os líderes, pena que não há nenhum tipo de punição para falta de líderes em reunião. E declaro encerrada a presente sessão. Ô Chico, é que você declara aqui, eu ia falar um negócio, você encerra o negócio.
partir de agora, você vai ficar por dentro das notícias que acontecem na sua cidade. A TV Distrital divulga diariamente os atos do Poder Legislativo, as comissões feitas pelos deputados distritais e os projetos aprovados de interesse da comunidade. Com uma infraestrutura moderna, a TV mostra notícias atualizadas sobre economia, política, cultura, saúde e muito mais. Equipamentos de captação de som e imagem digitais permitem um melhor ângulo da notícia e das produções que informam e divertem o telespectador. Recursos de alta tecnologia permitem o acesso da programação através do site da Câmara. Você acompanha as votações e as leis que vão mudar o dia a dia da comunidade. Tão importante quanto a estrutura técnica é a qualificação profissional. Cinegrafistas, produtores, editores e repórteres com larga experiência fazem diariamente uma programação séria e de credibilidade. TV Distrital, o poder legislativo mais perto do cidadão. Você sabia que lojas e empresas de prestação de serviços são obrigadas a ter em local visível exemplares do Código de Proteção e Defesa do Consumidor? A Lei 3.278, de 31 de dezembro de 2003, determina que os estabelecimentos comerciais tenham à disposição dos clientes para esclarecer